Olá, eu sou Tereza Roberta, psicóloga clínica e biblioterapeuta, e hoje eu vim falar um pouco para vocês das minhas experiências com a biblioterapia na utilização da literatura como um instrumento terapêutico. E ao longo da minha trajetória, eu sempre utilizei o livro, textos, poesia com os meus pacientes na minha prática clínica. E aí, isso sempre me fez ver o quanto era positivo, o quanto ajudava meus pacientes, né? Isso eu aprendi em casa com a minha filha, porque todas as vezes que eu sentia que ela tinha alguma necessidade, algum sentimento que ela não conseguia expressar, a gente trabalhava livros e a partir dos livros e da identificação com essas histórias, ela começava a falar, desatava. Mas só foi em 2016 que eu comecei a aprofundar mais os meus estudos e descobri a palavra biblioterapia e descobri que aquilo que eu já fazia há muitos anos no consultório tinha o nome de biblioterapia. E a partir daí, como eu me apaixonei por esse termo e por todas as possibilidades que ele abria, em 2017 eu entrei junto com alguns professores da Univasf, na época eu morava em Petrolina, Pernambuco, e começamos a desenvolver alguns projetos de extensão em práticas integrativas e eu incluí a biblioterapia. E foram em 2017 e 2020 a gente desenvolveu esses projetos que foram os que eu trouxe antes nos episódios anteriores. Mas em paralelo a isso, eu também fui trabalhando e desenvolvendo minicursos, rodas de biblioterapia, oficinas em escolas. E a partir de cada minicurso também iam surgindo aquelas pessoas que tinham feito um minicurso que se interessavam por um grupo de estudo. A gente criou um grupo de estudo chamado Mergulha na Biblioterapia e é sobre eles que a gente vai falar um pouco mais aqui nesse episódio. Entre 2017 e 2020, realizei as rodas de biblioterapia Leituras Vivenciadas, que ocorreram mensalmente, tanto em Petrolina quanto em Recife. Nessas rodas, escolhia-se um texto que provocasse a expressão de sentimentos em torno de um determinado tema. As rodas eram abertas ao público, em parceria com Daniele Bezerra, em Petrolina, e Elane Ximenes, em Recife. Em 2019, realizamos um grupo quinzenal fechado, exclusivo para jovens mulheres. Nesse grupo, abordávamos questões como intuição, confiança, autoestima, coragem, pertencimento e imperfeição, com temas e textos definidos conforme as necessidades trazidas pelos participantes. Essas experiências foram extremamente enriquecedoras, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. O mergulho na biblioterapia surgiu como uma continuidade e aprofundamento dos minicursos. É um grupo de estudos online realizado mensalmente, no qual refletimos sobre textos relacionados à biblioterapia e realizamos rodas de biblioterapia como práticas de supervisão e discussão de casos, além de compartilhar experiências de rodas vivenciadas por cada participante. Ao longo desses anos, tive a oportunidade de observar e vivenciar as transformações de muitas pessoas através das rodas, cursos e oficinas de biblioterapia que facilitei, seja em escolas, universidades, parques ou online. Os textos tocam profundamente e possibilitam mudanças significativas, influenciando a vida das pessoas. Algumas transformações são sutis, visíveis em um sorriso ou olhar, enquanto outras acontecem de maneira intensa, como uma explosão, representando um verdadeiro encontro com o próprio ser. A cada encontro ao longo desses anos e dos muitos livros, textos e poesias, eu também fui mudando. Entendi que o processo de facilitação da biblioterapia me permite estar em uma roda onde sou tocada também, vivenciando as transformações dentro de mim. Olá, eu sou Ilmara Sampaio e conheci a biblioterapia mais aprofundada, num curso em 2023 com Tereza, esse curso ele era um curso teórico e prático também, nós vivenciamos a biblioterapia e aconteceu em mim primeiro, a biblioterapia foi transformadora em mim, me transformou. E essa experiência eu acabei levando para as minhas
práticas na escola, no trabalho em uma biblioteca e assim sempre vi os livros como algo de entretenimento, né, algo que nos faz viajar, leva a outros mundos, mas conheci o termo, né, de biblioterapia e fui entendendo que o livro ele podia também ir além, né, o livro também ele é terapêutico, ele pode transformar e ele pode curar também, curar no sentido de ressignificar emoções, né, e aí essa experiência que eu tive e que funcionou comigo de uma maneira assim incrível, né? Mas aí eu quis também levar para os meus alunos e aí nós fizemos, né, sessões de biblioterapia com alunos de ensino fundamental e médio e assim pude ver vidas, né, sendo transformadas, experiências positivas, ressignificação de emoções. Então assim a leitura ela é transformadora, né? Transformador mesmo. E esse ressignificar, ele é uma cura que não necessariamente não nos faz esquecer. Não é que nós deixamos não lembramos mais ou perdemos a memória, né, da nossa vida. Mas sim a gente consegue olhar com um olhar diferente, né, para o que vivenciamos. É um novo olhar que dá, é um novo ser que vai surgindo. É como uma borboleta que ela está dentro do casulo, tecendo ali uma nova vida, e quando ela sai transformada, ela sai uma linda borboleta. Então, a biblioterapia ela faz isso, né? Aos poucos vai tecendo, vai costurando através das palavras, através dos livros, da música, enfim, até de imagens, né? E vai costurando dentro de nós uma nova vida. E isso é fantástico. É algo que funciona, surte efeito, tem dado certo, não tem contraindicação. Podemos aplicar, né? Tanto com jovens como adolescentes, adultos. A biblioterapia é isso, né? É algo que transforma, que liberta, cura de fato. Curas acontecem, né? Através dessa palavra que vai passando por dentro de nós e nos transformando. Este é o lugar onde eu escolho os livros, os textos e como eu vou trabalhar. Em todas as vezes que eu tinha uma roda de biblioterapia, eu sentava e pensava o que eu quero levar, o que esse grupo precisa. Então, alguns desses livros que eu mostrei aqui foram utilizados em muitas das rodas, né, alguns em conjunto, outros separados, né, mas e como é que eu fazia, né? Por exemplo, aqui eu tenho Mulheres que Correm com Lobos. Então, dentro dele eu trabalhei vários, mas um dos que a gente trabalhou muito fortemente foi Vassalisa, né, que é uma história que eu gosto muito, que trabalha com a intuição, né, com a mãe, né? Então, o que a gente faz? A gente lê, né? Eu anoto aquelas coisas que me tocam. Então, você vê que o livro está cheio de marcadores, né? Então, cada marcador desse é algo que está nessa página sublinhado, e assim que eu vou criando. Então, quando eu estou lendo, muitas das vezes eu anoto as coisas, claro, que me tocam, né? Aquilo que eu acho que pode trazer algo durante a roda, né? Então, às vezes é uma frase, às vezes é uma pergunta que me fica, né? E a gente joga isso para o grupo. Então, por exemplo, no caso de Vassalisa, eu trabalhei com Vassalisa e eu acho que um outro livro, um outro texto, né? Mas a gente já trabalhei esse livro tanto em roda como individualmente no consultório, e é isso que eu faço, saio sublinhando, né? Por exemplo, um outro livro que me toca muito é A Cidade dos Carregadores de Pedras. Eu leio o livro, né? Ou a pessoa lê. Se a gente estiver em grupo,
geralmente eu leio, depois eu mostro as ilustrações, porque às vezes as ilustrações dizem muitas coisas, né? Então, por exemplo, aqui nesse livro tem várias coisas, mas uma das coisas que me tocam bastante é uma frase. Então, essa frase, ela tá aqui marcada, tá com uma setinha nela, que é para eu, ao final, lançar essa pergunta, né? De o que a pessoa sente com aquela frase. Mas antes, eu sempre começo antes de eu lançar, eu pergunto o que cada pessoa sentiu, né? E quando a gente está em grupo, isso é importante, porque o que cada uma pessoa vê faz também com que outras pessoas do grupo que não viram também comecem a se identificar, né? Então, assim, a gente vai trabalhando um por um, né? Cada grupo, cada encontro é um texto, e às vezes esse texto fica reverberando. Em geral, a gente trabalha com o texto e mais algum tipo de expressão artística, né? Principalmente nos grupos que tem continuidade, a gente, além da fala, a gente trabalha, né? Porque a gente, nessa expressão artística, a gente pode aprofundar um pouco mais do que acontece no sentimento de cada pessoa. Às vezes também sentimentos que não estavam muito claros ficam mais claros quando a pessoa solta num desenho ou faz uma escrita criativa a partir de uma frase ou de uma palavra que ficou muito presente para ela após a leitura do texto. E era essa a metodologia de trabalho dentro dos grupos, das rodas, e também era o que a gente trabalhava dentro do mergulho, né? Onde cada pessoa muitas das vezes encontrava um texto e a gente trazia esse texto para o grupo e a pessoa facilitava para o grupo, e depois a gente fazia observações do que ela podia melhorar, aonde foi que a gente achou que foi muito legal, e também a gente estava se trabalhando e se conhecendo naquele momento do mergulho. Olá pessoal, meu nome é Sara. Eu participei do grupo de roda de leituras terapêuticas com Tereza e Daniele presencialmente em 2019. Nunca tinha tido uma experiência de biblioterapia em grupo. Já tinha tido contato até com alguns contos e livros que a gente chegou a trabalhar, mas acho que eu nunca tinha sido conduzida a olhar essas histórias e inclusive ser atravessada por elas, olhando a minha própria história. Ler essas histórias foi muito especial para eu me entender os meus medos, entender para onde que eu queria ir. E mais especial ainda foi viver esse momento em grupo, por compartilhar sentimentos semelhantes, histórias semelhantes, até mesmo distintas, e ali construir um grande elo num espaço seguro, que eu pudesse ser vulnerável, que as outras pessoas também pudessem. Todos os contos foram importantes e me marcam, mas um dos mais marcantes para mim é o conto de Vassalisa, que conta a história de uma menina que ganha da mãe, no leito de morte da mãe, uma boneca que a mãe fala que é para orientá-la e guiá-la ali ao longo da vida. Eu vou ler até um trecho para vocês, que é um trecho que me marca bastante. São as últimas palavras da mãe. Essas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda, guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe, para você, minha bênção querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios, e a mãe morreu. Essa parte me toca bastante, porque me vem muito a ideia dessa boneca tanto como uma passagem de ancestralidade, como a própria mãe estando ali presente mesmo após o leito de morte, mas acima de tudo como a intuição, a nossa intuição feminina estando ali presente. E esse conto me atravessa até hoje, porque como Vassalisa guardava ali a boneca no bolso, eu também guardei a minha intuição no bolso, mas diferente de Vassalisa, eu ignorava se ela começava a mexer e se movimentar. E aí eu olho para a minha vida hoje e eu vejo o quanto importante foi construir essa intuição ali, iniciar esse processo em 2019 e ter essa intuição muito mais aguçada para conseguir me guiar e eu conseguir viver a vida que eu acredito que faz sentido. Outro momento que eu achei assim que me vem muito na memória
a gente teve um momento de construir um pequeno mural com várias colagens que estavam dispostas assim no chão. E algumas figuras que me chamaram a atenção, eu lembro de bater o olho assim numa frase que era "falo o que penso", e uma outra frase "que mulher não". Inclusive tá na minha colagem. E essa colagem é muito construída nessa interposição de sombra e luz, que era uma coisa que eu tava vivendo muito na época. Muito mais do lado da sombra, entendendo as minhas sombras, os meus demônios e os meus medos. E até hoje essa figura me atravessa, esse mural me atravessa, mas muito mais num lugar de saindo da sombra e olhando para a luz, né? E aí acho que conecta muito bem com essas frases, né? Do que antes era um desejo, do que hoje é uma realidade. Que também a gente lembra de Vassalisa sobre intuição, sobre imposição de limites, né? Então viver esse momento em grupo, viver a biblioterapia foi extremamente importante para eu conseguir elaborar o meu próprio processo terapêutico, além da minha terapia individual. Eu poder viver ali em grupo histórias semelhantes com as minhas, poder construir a minha própria intuição e a minha própria força. Eu agradeço demais por terem me ouvido até aqui. Um beijo grande. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniele, conduzi o grupo de leituras terapêuticas junto com Tereza. Foi uma experiência assim bastante enriquecedora. A gente tinha um grupo pequeno de mulheres em várias fases de suas vidas e eu considero que a gente conseguiu conduzir esse grupo de uma forma muito verdadeira e única. As leituras que a gente colocava à disposição delas e as outras técnicas terapêuticas que a gente usava também, né, associado às leituras, como algumas dinâmicas, colagens, elaboração de murais. Eu considero que a gente conseguiu produzir um trabalho assim muito verdadeiro, em que houve uma troca, não só entre as participantes, né, mas também entre elas e nós que estávamos à frente do trabalho. Foi bastante rico e eu considero que foi uma etapa importante do processo de formação, do meu processo de formação como biblioterapeuta. Olá, meu nome é Elane Ximenes, eu sou psicóloga clínica e biblioterapeuta, fiz a formação com Tereza Roberta, né? E meu primeiro contato com a biblioterapia foi nas leituras vivenciadas num grupo que a gente fez. O texto que mais me marcou foi Lino, o livro Lino, que tem, o tema principal é a finitude, né? Que eu acho um tema super importante de a gente trabalhar na nossa vida. A finitude que acontece em várias situações na nossa vida, não só de morte, né? Morte propriamente dita, mas também a finitude de fases, de amizades. E tenho trazido essa experiência, essa forma de trabalhar da biblioterapia também para meu trabalho em consultório, individualmente. Em 2024, eu junto com a Elane Ximenes, amiga e psicóloga também, nos juntamos e resolvemos fazer uma nova experiência, onde nós fomos trabalhar com pessoas de terceira idade. É um projeto da Universidade Federal de Pernambuco, dentro da Universidade Aberta da Terceira Idade, e nós podemos fazer oficinas de biblioterapia, que nós chamamos de práticas biblioterápicas e bioenergéticas para a terceira idade, porque, pelo que a gente saiba, foi uma das primeiras experiências utilizando essas duas práticas, biblioterapia e bioenergética, né? Então, nós podemos, ao longo de 3 meses, desenvolver semanalmente textos que tinham a ver com essa questão da terceira idade, né? Abuso, solidão, morte, amizades, lembranças, né? E foi extremamente enriquecedor. Nós iniciávamos trabalhando algo mais corporal, né, de ground, e depois, a partir essa atividade com a bioenergética sempre estava ligada a o texto que a gente ia trazer. Então havia uma ligação entre os trabalhos, e depois a gente trabalhava o texto e a fala. Foi extremamente positivo essa experiência, né, e nós pretendemos repeti-la, e
Além disso, em 2024 eu também fiz mais um mini curso. Em 2025 a gente pretende retornar com as rodas de biblioterapia online ou presenciais. Ainda estamos aqui em estudo. Como dizia James Hillman, psicólogo junguiano, para curar o sintoma é preciso curar a pessoa, e para isso devemos primeiro curar a história na qual ela se imagina. Ao contarmos histórias, somos as histórias que contamos. Mais do que isso, somos a maneira como contamos nossa história.